Olá, amigos, aqui é Francisco Pontes, do nosso canal Blog News, cumprindo a nossa missão, episódio 11. Hoje nós vamos falar como montar um orçamento para a transportadora rodoviária de carga, né? Existem alguns detalhes interessantes, né? Mas antes disso, vamos comentar a variação de mercado que teve em função da crise da pandemia, onde algumas empresas estavam focadas em determinado mercado e sofreram um pouco é, nessa transição que agora está retomando aos poucos, né? Ninguém ainda tem ainda uma certeza, mas está melhorando bastante o aspecto econômico, né? O mercado está se movimentando, mas tem ainda alguma cautela. Então, algumas empresas se aproveitaram, se reposicionaram com relação a qual mercado atuar, quem era mais de autopeça, ou de lojas, de confecção, de shopping, ou de indústria. Então, está havendo uma movimentação para que não fique preso a muito mercado, né? Agora que os shoppings voltaram recentemente, então essas empresas trabalhavam muito para shopping, né? Para shopping e muito carga fracionada sofreram bastante. E agora estão migrando ou para medicamento, para autopeça, estão variando de acordo com as novas metas que a empresa estabeleceu. E nesse ponto, na hora de fazer o orçamento, é muito importante, né? Então nós chegamos já ao mês de agosto. Normalmente o ideal é que se trabalhe um orçamento na transportadora já no início de outubro, ele é para ter praticamente já formatado, né? E aí vai muito o histórico de crescimento da empresa, mais o planejamento estratégico quanto ao crescimento pelos acionistas, pelos sócios. Não eles é que determinam que tamanho tem que ser a empresa. Uma vez determinado, não é um limite, pode ser um piso mínimo para se crescer, mas é que tem que se montar a estrutura necessária para ter o devido atingimento dessas metas. Então, muito importante saber colocar essas métricas, né, no orçamento, né, as contas que são vinculantes, né, ou vinculadas uma com a outra como consequência. Então, o primeiro ponto do orçamento é quanto é que nós queremos crescer, né? E de acordo com o mercado nós estamos atuando. Ou estamos nesses 2, 3, 4 mercados e vamos entrar mais em 2 ou 3 outros 4 mercados. Aí o pessoal da área de vendas, né, responde aos acionistas dizendo qual a estratégia que vai estabelecer para ir para esse novo mercado, né? E se tem as condições técnicas, né? O que se vê muito algumas empresas dizem não, vão entrar em medicamento. E o medicamento tem uma série de regras um pouquinho diferente da carga geral, então tem que se preparar para isso. Farmacêutica, Anvisa, todos esses aspectos legais. Ou, não, eu quero entrar no químico, o clínico já tem um outro critério, então não dá para circular químico com medicamento, vai ter que montar divisões, se for o caso. Não, então eu vou entrar na linha de carga fechada, ou vou para autopeça. Então, cada uma dessas decisões tem uma característica diferente e uma expectativa de faturamento e de margem de resultado diferente. Cada mercado desse responde segundo o valor agregado das suas mercadorias. Não vai entrar no e-commerce, que é uma coisa que dá mais problema na transportadora, porque algumas empresas não têm estrutura de monitoramento, segurança e de rastreabilidade das cargas e tem muitas avarias e principalmente pequenos desvios que se avolumam ao longo do processo de transporte e às vezes transborda e chega na seu destino e essa carga acaba que tendo alguns extravios, né? Então o sistema de segurança tem que ser reforçado, todo parametrizado para isso. E com relação ao e-commerce, eu sempre defendi que o e-commerce não pode andar só. Tem que ser um trabalho, vamos dizer assim, usando um chavão a 4 mãos. A empresa de e-commerce com o pessoal dentro da operação para ajudar nesse monitoramento até que a coisa se transforme numa coisa bem, uma rotina, vamos dizer, bem normal, vamos chamar assim, porque muitas empresas já tiveram grandes prejuízos quando entram no e-commerce estando despreparados. Então, o primeiro ponto do orçamento, então, uma vez estabelecida a meta que os acionistas querem, né, compactuando, e essas metas elas são transformadas em passado para as filiais, né? E aí vai muito do gestor das unidades, que deverão, a partir de uma base histórica, esclarecer quantos quilos vão transportar por origem e destino, cada trecho. Como é que ele vai transportar em peso real, em peso cubado, origem e destino, e isso transformar em valores, né? Daí há uma necessidade, depois de ser feito isso, ver
quanto ficou orçado a sua média quilo por trecho e se está dentro de uma margem razoável para dar lucro. E muitas vezes se orça e esquece essa análise do parâmetro gerado. Você gerou só um valor de faturamento alto, mas os quilos estão desproporcionais, de repente o quilo médio não corresponde àquilo que é ver se o resultado dessa previsão se está de acordo com as margens que a empresa quer. Né? E aí tem que ser muito bem elaborado e estudado. Por isso tem que ser fechado logo em outubro, que isso vai discutindo até você chegar em novembro, para você bater o martelo com relação a isso. Feito isso, você vai ter que definir das capitais, região metropolitana, e cargas do interior, porque existe uma estrutura de custo diferente, tanto de preço como de custo. Mais de custo, porque preço nem sempre o cliente paga na mesma proporção que cresce o custo. Então, tem essa proporção que tem que ser feita. Por quê? Porque essa carga da capital, ela vai refletir se você tem frota ou se contrata terceiro, lá na parte de coleta e no custo de despacho. Se você não orçar separado, você vai ter um bolo aí, vai ficar alinhado, tá? Com relação a esse aspecto de controle. Porque quando você orçar, lá na conta de coleta e na conta de entrega e despacho, o sistema que você colocou, ou um BI, mas o Excel, ele já causa essas proporções de custo. Então, se eu gasto normalmente em São Paulo para coletar 5, 6, 7% sobre a carga que eu estou em São Paulo, então ele já, quando eu coloquei a previsão de venda, tudo sai de São Paulo, vai gerar logo esse custo de coleta. E vai gerar nos destinos os custos de entrega automaticamente. Não precisa ninguém orçar as contas consequentes, são as contas vinculadas, como também o redespacho. Então isso já fica vinculado pelo histórico e por umas regras de proporção de orçado à parte, é consequência. Né? Como também, quando você for orçar a conta seguro, você também já tem lá, pelo valor, você tem o quilo médio que a empresa transporta, e você vai para um outro mercado, tem que ver que quilo médio esse outro mercado pratica, para que você tenha já a conta segura orçada também. Então, como consequência, não é um chute, é um número proporcional ao valor da mercadoria que você transportou. Você tem lá os dois seguros, mas se tiver o seguro também de roubo, pelas cargas que estão também tem uma taxa. Então, isso é proporção. Então, não precisa, que já vem vinculado nas planilhas de orçamento. Você lançou lá as O outro ponto que muitas vezes não se preocupa, uma vez que eu tenho que ter no meu histórico das minhas, normalmente cada unidade. Por que isso? Por quilos orçados, né, para os quilos que vão movimentar, o quilo da nota e quilo cubado, e ele já vai te dar uma previsão de mão de obra necessária, mão de obra direta, né, tanto dentro do galpão, como a mão de obra também dos carros de coleta, dos carros de entrega. Ele já vai te dar toda essa proporção, inclusive se for bem feito, ele pode te dar uma expectativa de frota necessária para entregar. Então, isso são coisas vinculadas para não perder a parametrização dos números. Então, isso tem que estar mapeado, que aí é o pessoal da área de orçamento, controladoria ou de precificação, depende da área de cada empresa, deverá estabelecer em cima de um histórico, porque não se mexe nisso. Né? O que se pode fazer é o seguinte: com o ganho de escala, você reduzir o custo por ter mais produtividade. Por exemplo, eu posso reduzir o custo da tonelada movimentada numa filial embarcadora como São Paulo, se eu tiver mais equipamento, ou se a carga tiver determinada característica, o custo pela produtividade melhor. Isso pode ser medido. Então, o efeito orçamento deve ser verificado o quê? Se todos esses indicadores de faturamento por quilo, frete e peso, arrecadação de seguro, os custos de coleta e entrega, a arrecadação de coleta e entrega, todas essas contas permanecem crescentes ou diminuiu a mais de cada item do frete. E faturar 300 milhões, 25 milhões, poder depois medir dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Os impostos também, você vai ter os créditos dos impostos PIS/COFINS, e se o ICMS é pela base de 80%, já fica definido lá, e os créditos. Né? E aí, se você tem frota gerar de crédito, porque a gente também interfere ninguém fazer esse orçamento mesmo, baixa para 1, tem gente pagando frete liquidado. E tem os PJs, que tem de 5% bem de ICMS na liquidação, tem de 3%, tem de 2%. Então isso é variável. Então, a sua empresa tem uma característica e sabe a origem de cada receita vai gerar, também fica vinculado, ele já gera essas comissões automaticamente. Todas essas contas vinculadas, né, tanto do custo fixo, da operação do variável e lá do comercial, tem que ser checado se está de acordo com os históricos.
Porque às vezes você faz orçamento, eu sou errado, porque tem alguma conta, algum cálculo errado de vinculação, tem que ser logo corrigido. Então, isso são coisas que você mapeia e fica mais fácil de trabalhar. Tá? O outro ponto é com relação às que podem ser vinculadas. Eu não preciso fazer isso de novo, uma vez que eu tenho a consequência do que eu vou pagar de cadastramento daquele pessoal, de monitoramento e tudo. Chutando, algumas pessoas chutam alguns números, que aí depois não bate, né? E não fica fácil de checar. O importante no orçamento é que você faça, e pelo menos a cada 3 meses, faça uma revisão para ver se está o comportamento adequado, né? E isso se faz, tem do resultado, mas fechou o mês, ver se aquilo, quais são as contas que teve discrepância em relação àquilo que estava previsto, né? E aí tentar ver, às vezes, se corrigir. Muitas das vezes já você fez um orçamento para a unidade e de repente alguém muda a operação e aquela unidade passa a ser um hub de transbordo de carga. Você gerou mais custo ali, porque ao movimentar a carga você vai ter mais mão de obra, e aí você prejudica aquela unidade e tira isso, não considera isso na conta. É muito importante olhar esse aspecto. O outro ponto que muita gente esquece, que dizem que não é para ter, mas sempre tem, que é avarias, né? Então, você tem que botar no seu orçamento a avaria o mais baixo possível, mas não desprezar o histórico, porque acha que não deve ter nada. Isso é impossível na operação de transporte de carga, somente se você trabalha com cargas variadas. Então você tem cargas que você vai na acomodação, acaba cometendo alguns, né? Porque não é uma coisa, você está com diversos, não pode garantir que de repente não pega um ferro, não arranha uma geladeira ou não faz do carregamento, por mais que você reforce com madeirite, com papelão, com algum material que você use para carregar seus carros, né? Porque é uma coisa natural, porque o carro vai andar 1000 km, o tranco que dá, ele vai balançar, que pode se levar em ter um arroxo melhor com relação às cargas que alguém some com a carga, a gente chama os ratos dos depósitos, né? Aí sim, isso tem que ser duro para minimizar o máximo possível e monitorar. Por isso que todos os galpões hoje têm muitas câmeras vigiando, né? E o processo de seleção dessas pessoas e o monitorar, a parte de gerenciamento de risco também ajuda na seleção. Então, mas tem que orçar também, principalmente se você trabalha com eletrônico e celular, então isso é muito visado e sempre alguém acha que não vai ser pego e desvia, e quando você vai ver já tem alguma coisa que sumiu. O outro ponto que eu já peguei bastante é que algumas empresas desconsideram os descontos. Uma vez gente diz, eu vou acabar com os descontos. Eu já disse que é impossível e eu desconheço que alguém no transporte, muitas das vezes você tem alguns pontos com tabela inclusa de forma inadequada, alguém não pesou, a nota veio com peso e na hora de digitar fiscal, nem sempre vem o peso no XML, acontece, é para obrigação, mas não vem. Ou na hora de medir as caixas para cubar, a maioria das empresas não cuba, não te fornece o peso cubado, você vai cubar e o funcionário erra, bota 2 medidas iguais que era diferente, né? São 3 medidas para fazer a cubagem. Uns clientes que desconfiam e quer que não confia muito numa avaria gerada. Então, tudo isso é motivo para ter desconto. Então, você tem também, por isso, um histórico, né? É importante acompanhar qual é esse histórico, mas tem que ter um histórico dos descontos concedidos para colocar no orçamento que ele subtrai na receita total, né? E considerar que isso tem custo, que X% desse desconto é imposto que você pagou e não vai se creditar, né? Não vai aproveitar. Então, o outro ponto no DRE é de respeito ao aspecto financeiro, que também é faturamento versus o giro de caixa, né? Ou seja, quanto é que eu tenho de receita, qual o prazo médio de recebimento da receita e qual o prazo médio meu de pagamento da minha despesa. Então, se eu recebo em média com 30 e pago com 15, por conta dos carros que vão, se for terceirizado ou não, mas tem o custo para 15, eu tenho que financiar 15 dias. Então, o juro vai pegar sobre aquele valor que faltou dos 15 dias no teu fluxo de caixa. Também isso pode ser orçado de forma consequente. Não precisa você a emissão de faturas que vai para o banco, também aquelas taxas todas bancárias, você pode colocar ali e ele já projeta isso aí.
As outras contas de energia, água, telefone, isso é pelo histórico. Não tem o que fazer muito, né? Tem um histórico ali, você bota a inflação, a estrutura, o aluguel pelo lado. Então, as outras contas são se você vai reduzir porque vai fazer alguma automação, algum investimento. Aí você é a parte. Mas o resto é muito fácil, o padrão. O principal, que é a raiz do orçamento, é exatamente a operação. Receita versus operação e as contas vinculadas de resultado. Feito tudo isso, todos aqueles indicadores que depois próximos ou melhores do que os indicadores que estão sendo praticados naquele ano ou nos anos anteriores. Você, que indicadores são esses? Produtividade do galpão, o indicador que você cria. As empresas médias para menores, né, as pequenas e médias, é que não tem orçamento, só tem previsão de vendas. Só. Então não tem esse controle. E aí a pessoa fica meio, como é que se diz assim, meio perdida com relação como é que vai ser o resultado final do meu mês. Então o normal é que você tenha na operação e todos esses indicadores, essas contas do DRE. Então, em geral, são esses cuidados, né, que você tem que ter e bater o martelo com cada unidade, para que a unidade aprove também, não seja uma coisa empurrada de cima para baixo. A venda sim, porque é um desenho da estrutura da empresa, né? Que a empresa mostra que tem mercado, sim, mas o orçamento como um todo é o gestor que vai te dar, boa tarde, que vai te dar essa possibilidade de cumprir esse orçamento. Se ele não acreditar, e ter aqueles problemas que normalmente as reuniões de resultado, tá certo? Então, o orçamento é isso, tá? Vou botar Jorge, estou terminando aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, tem aí meu Instagram, tem meu Facebook, tem YouTube, tem o LinkedIn. E se quiser mandar alguma pergunta, tem lá a maneira de mandar mensagem para mim. Obrigado, espero que todo mundo esteja bem e que o movimento melhore. Até mais.